Como o João Félix passou de um dos maiores talentos jovens e uma das pessoas com maior expectativa no futebol para praticamente uma piada. A gente tá falando de um jogador que ele não é um season wonder, como por exemplo um Luka Jovic, um Timo Werner, que de repente em uma temporada mostrou uma coisa que depois não vai conseguir mais entregar. Não, a gente tá falando de um jogador, cara, que tem dificuldade de entregar números regulares, assim como um jogador normal. A gente tá falando de um jogador que desde o Benfica é o mesmo jogador problemático. E cara, sinceramente, quando você analisa a carreira dele, você vê que não necessariamente tem a ver com o nível dele. Eu vou te mostrar o verdadeiro culpado da carreira de João Félix tá assim e o que ele pode fazer pra poder mudar esse cenário, né? Quem é que é o verdadeiro vilão da carreira desse jogador? Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, uma verdade sobre o João Félix e que é o motivo por que ele chama tanta atenção, é o motivo que as pessoas falam tanto dele e talvez até se cria uma narrativa talvez um pouco mentirosa em cima dele, é por causa das habilidades dele, cara. Ele é inegavelmente extremamente habilidoso, né? Tecnicamente falando, ele realmente é impressionante. Talvez um pouco mais pra uma galera que não acompanha ele regularmente, né? Talvez eles achem que ele é um daqueles dribladores incríveis e ele não é. Os dribles dele são bem mais pontuais do que o normal, né? Talvez se você acompanhar ele por highlights, você acha que aqueles highlights signifiquem a carreira dele. E de fato, são muito bonitos, lembram um craque tipo Neymar, mas não tem regularidade nesses highlights, né? A regularidade dele em campo é de um jogador perigoso e interessante no melhor cenário. É um jogador que mete muitas bolas na trave. É um jogador com muitas habilidades. A verdade é essa, cara. A inegável verdade sobre João Félix é que ele é extremamente habilidoso. Que ele tem muita coisa realmente pra poder entregar nessa parte. Agora, como um jogador extremamente habilidoso, não consegue dar continuidade à carreira. Essa que é a grande dúvida que fica. Aqui eu falo um pouquinho sobre Dembélé. Por quê? Porque Dembélé é um caso igual a ele, sabe? Tipo, eles têm muito talento. Dembélé é um cara que é ambidestro. Em teoria chuta com as duas pernas, né? Tem uma piada dele que falam, né, que ele é ambidestro, que ele é ruim com as duas. Volto a falar, essa piada é muito boa. Mas o que a gente vê de Dembélé é um jogador que mesmo com a carreira e com as habilidades que ele teve nos times que ele passou, ele não conseguiu entregar muita coisa. Ele não conseguiu se diferenciar da maioria. Há um ponto que, por exemplo, Rafinha e Dembélé no Barcelona entregaram algo muito parecido, né? Eles não entregaram algo muito diferente. E eu nem tô falando do Rafinha de hoje. Eu tô falando do Rafinha quando chegou. Quando você viu a temporada dos dois ali, você assistiu os jogos, você vê que Dembélé criava mais lances de perigo, chamava mais atenção, só que o resultado final, os números finais eram muito parecidos, né? Quem sabe eu deixo até a estatística aí na tela pra mostrar pra vocês, que eu acho que é interessante de mostrar esse tipo de coisa. Mas de fato, cara, Dembélé é um jogador que sempre teve naquela de você pedir mais, de você querer mais dele, de você querer que ele realmente se tornasse aquele talento que ele parecia ser. E João Félix é muito diferente. Mas o que atrapalhou a carreira desses dois jogadores é o comportamento dos dois jogadores, cara. É o jeito que eles se comportam em campo. Dembélé, no caso dele, talvez faltou dedicação, faltou querer, né? Como algumas pessoas falam, falta querer um pouco mais da sua parte, e talvez tenha faltado isso nele. Eu acho que o João Félix não é nem faltar querer, né? Eu acho que o caso dele é um pouquinho diferente. Não é aquele jogador não dedicado, não é aquele jogador desleixado em campo, eu não acho que seja o caso. Eu acho que é um jogador que treina, é um jogador que quer, mas talvez ele queira de uma maneira um pouco fantasiosa, e aqui a gente entra no real problema de João Félix. O verdadeiro problema mesmo de João Félix. E sim, cara, o que me fez gravar esse vídeo é aquela fala lá de Kyle Walker, né? Onde ele fala pra ele que ele não é o Lionel Messi, passe a bola. Cara, essa fala, eu tenho que concordar com o Walker, num sentido aqui que vou precisar explicar um pouco pra vocês, né? Cara, assim, passar ou não a bola depende do treinador. Tem muita gente que vai dizer que não, o correto não é passar a bola, ele tinha que produzir o lance, ele tem que arriscar. Não, não é. Depende do treinador. Existem jogadores no futebol, e aqui eu entro na fala de Kyle Walker pra gente entender esse caso, que você deve deixar que ele fique com a bola no pé, e que ele faça o que ele quer em campo. Quando esse jogador paga o preço de ser esse tipo de jogador que não vai trabalhar pro elenco, quando ele rende em cima disso, quando ele soluciona o jogo sem precisar do treinador. É uma coisa que Pep Guardiola falou por muito tempo sobre Messi, né? Ele falou bastante disso sobre Messi, que ele não precisava dar tanta instrução a Messi, que Messi sozinho resolvia o jogo. E por quê? Messi pegava a bola e jogando do jeito dele conseguia resolver o jogo sozinho, sem precisar de instrução. O que acaba acontecendo é que tem muito jogador que não consegue fazer o mesmo. É o caso que eu falo de Marcus Rashford e Mbappé. Ambos têm problemas que são muito parecidos. Ambos não gostam de correr, ambos não gostam de marcar, ambos não gostam de fazer pressão pelo time. Eles querem apenas fazer essa corrida pra fazer gol, pra objetivamente tentar mudar o placar. Então são jogadores que jogam de uma maneira muito característica ali e é um problema pro treinador ter um cara andando em campo e não ajudando o time dele no jogo de pressão, não ajudando a produzir alguns lances, sendo meio desleixado em campo. E o que separa Mbappé de Rashford? A quantidade de gols e assistência. Mbappé é um craque, Mbappé é um absurdo. Rashford é um bom jogador. Por isso, em alguns momentos, Rashford
não consegue dar continuidade àqueles grandes números. Não acho que seja nem o Manchester United, porque dentro do Manchester ele já conseguiu. O problema é o comportamento dele. Se ele se comporta desse jeito, se ele tem esse jeito característico de encarar o campo, ele vai precisar entregar alguma coisa a mais. Só que ele não entrega. Assim como João Félix. João Félix tem a síndrome do protagonista, que eu vou começar a chamar de síndrome de João Félix daqui pra frente. Onde eu volto a falar, ele até quer, mas ele quer do jeito dele. E que jeito é esse? O jeito onde ele ganha, ele fazendo hat-trick, ele fazendo gol, ele dando assistência, ele resolvendo o jogo. Ele. É isso que a gente tem em João Félix. E eu acho que, falando isso aqui, já dá pra entender que a gente tá falando de um jogador que apresenta um padrão de egoísmo em campo. E não é de hoje que eu falo isso, ok? Quem acompanha aqui o canal e viu minha cobertura dele no Chelsea, no Barcelona e em outros cenários, eu falei a mesma coisa. Ele é muito egoísta, cara. Ele é provavelmente um dos jogadores mais egoístas que eu já vi na minha vida. Ele tem um cara livre pra passar, ele vai tentar chutar de qualquer jeito. Ele tem uma jogada que acerta, ele vai fazer errada pra ele tentar resolver o jogo. Ele vai pegar a bola, claramente ele devia produzir um lance pro time, ele vai produzir o lance pra ele mesmo. Ele o tempo inteiro se trata como um protagonista de anime. E talvez ouvir de Kyle Walker pra ele passar a bola seja exatamente o que vai fazer ele fazer birra em campo e ele começar a passar a bola sem trabalhar o lance nem um minuto, né? Porque ele ouviu do jogador do time dele que era pra ele passar a bola, ele ficou irritadinho e agora ele vai se comportar igual uma criança. Eu não tô brincando, cara. Eu acho que é exatamente isso aqui que aconteceu em campo, cara. Pelo que eu vi do jogo ali, foi exatamente isso. E, cara, é difícil lidar com uma pessoa assim, mano. Eu não sei o que falar pra vocês mais de João Félix, porque claramente a carreira dele não é boa porque ele não quer que ela seja boa, porque ele não quer ter paciência com a própria carreira, porque ele não quer esperar, ele quer ser o protagonista o mais rápido possível. Esse jogador tava ganhando moral com o treinador atual do Chelsea, Enzo Maresca, que inclusive colocou João Félix à frente de Christopher Nkunku, o que eu coloquei como um grande erro, mas ele tava colocando. Ele tava preferindo dar prioridade a João Félix vindo do banco. Ele tava preferindo dar prioridade a João Félix acima de Nkunku em jogos importantes. Ele tava ganhando confiança. E não à toa, ele tava jogando bem. Acho a passagem dele pelo Barcelona boa. Acho a passagem dele no Chelsea aqui nesse início interessante também. Ele não é nenhum craque, é um fato. Esses números que ele entregou no Chelsea, esses números que ele entregou no Barcelona, não são de craque, são de um bom jogador, de um jogador interessante, um jogador que é bom pra se ter no elenco. E esse jogador que é bom pra se ter no elenco tem que ser um bom banco de reserva, tem que ser um reserva de luxo, tem que ser um super sub, tem que ser um jogador que vai disputar com outro jogador e tentar ganhar a posição dele, sendo cada vez melhor. Pra ganhar essa posição, você precisa ter paciência, precisa de tempo, você precisa de melhorar o seu próprio jogo, olhar mais pra si mesmo, olhar mais pro interior do que pro exterior. Em vez de culpar o treinador por ele não ganhar minutos, você devia culpar ele mesmo e tentar finalizar melhor, tentar ser um jogador mais produtivo. E uma coisa que eu já falei aqui no canal, né, que eu acho que o João Félix não entende a própria posição que ele joga, e ele não entende o que ele deveria estar fazendo em campo e as próprias habilidades que ele tem. E por isso ele acaba sendo o vilão da própria carreira dele. Ele é o próprio vilão. Quando você olha pra esse jogador, cara, eu diria que é um jogador que deveria ter uma faixa atrás de campo, não deveria ser visto como segundo atacante, deveria ser visto como meio atacante, porque não entrega poder ofensivo de segundo atacante, não entrega individualismo ali pra criar jogadas difíceis que um segundo atacante entrega. Ele não entrega em números também o suficiente pra um segundo atacante. Ele entrega pra um meio atacante, pra um meio atacante de qualidade. E as valências que fazem ele ser brilhante, a inteligência, o jogo pensado, o jogo de trás pra frente, onde ele consegue desbloquear o campo, a marcação do adversário, é isso que faz ele brilhar. E são coisas que um meio atacante tem que ter. Então, João Félix tem que tentar ser menos ponta, tem que tentar ser menos Julian Álvares, tentar ser mais como Palmer, tentar ser mais como um Pedri, tentar ser mais como um Odegaard, um Morgan Gibbs White que seja, mais um meia atacante, sabe? Mais com qualidade de meia, mais com qualidade de pensamento e construção das jogadas, né? Usando as melhores habilidades que ele tem. Pra mim, a grande habilidade dele não é nem a capacidade técnica, é a inteligência, cara. Ele é um jogador muito inteligente, só que ao mesmo tempo não adianta ser tão inteligente se ele usa contra ele essa inteligência, né? Se ele sabe como fazer a jogada, mas ele sempre tenta fazer a jogada pra ele mesmo, pensando sempre nele mesmo. Pensar mais no coletivo. Eu acho que é um jogador que tem muita habilidade pra produzir bem mais do que o que ele produz hoje. Essa é a minha visão sobre João Félix, inclusive. Eu já tinha falado isso aqui anteriormente, mas eu volto a repetir, né? Eu acho que é o jeito que ele se encara em campo como jogador. Se ele mudar isso, com toda certeza ele vai ser um jogador muito bom. Então o João Félix poderia ser um jogador produtivo pro Barcelona, poderia ser um jogador produtivo pro Chelsea, mas ele não tem paciência. Ele quer ser titular hoje sem ter o nível pra isso. Então esse é o verdadeiro problema desse jogador, cara. É um jogador que não se entende como jogador. E se tá gostando desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like. Também você tem a opção de hype aí na aba de comentários, se você tiver no smartphone, se dá um hypezinho gratuito aí, faz meu vídeo chegar em mais pessoas. Agradeço aí a sua ajuda, e se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela, ok? 2Ds, um corvo, você me acha no Twitter, e eu comento futebol diariamente lá, da maneira mais rápida possível. E, cara, a grande dúvida que fica aqui é qual é que é a solução pra carreira de João Félix, cara? O que que ele tem que fazer? Assim, cara, o
Milan era um lugar que era pra ele estar performando e jogando bem, no meu ponto de vista. Porque é um time que tem carência de elenco, é um time que ele consegue ser titular em teoria, ele tem nível pra isso, é um time que traria o espaço necessário, mas também é um time que tá em crise, é um time que tá com problemas com o novo treinador, que talvez não deveria ter. Sérgio Conceição é um puta treinador, mas não tá dando certo no Milan, e eu volto a repetir, eu já falei isso aqui outras vezes, tem vezes que um treinador bom não acaba encaixando em certos locais. Pode ser culpa do treinador, pode ser culpa do local que ele tá. E basicamente, talvez ele seja demitido sem conseguir fazer o trabalho dele, e talvez ele vá pro outro clube e fazer um excelente trabalho, eu não duvido. Pra mim é um treinador bastante provado na própria carreira, e o que eu falo pra vocês é que esse cenário caótico talvez afete bastante o João Félix. Talvez ele não consiga performar o que ele deveria estar performando exatamente por causa disso. Mas talvez seja aquele ponto que a gente olha e fale, cara, o que que ele tem pra entregar pro futebol, né? E talvez nesse cenário caótico ele precise pensar mais no time, pensar mais no coletivo. E pra um jogador que é tão egoísta, que quer sempre decidir tudo sozinho, que quer ganhar, né, de 2-0, de 1-0, mas com ele fazendo os gols, talvez seja difícil, cara. E assim, cara, eu juro pra vocês que se ele mudar a mentalidade, se ele mudar o comportamento, se ele mudar o jeito que ele se encara em campo, se ele deixar de ser esse protagonista de anime que ele é na cabeça dele, eu tenho certeza que ele vai ser um grande jogador, cara. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Assim como o Dembélé, cara, é muito talento pra você dizer o contrário, sabe? De fato, o que falta aqui é ele tomar a decisão certa. É basicamente isso, cara. O que eu espero de vocês e de todo mundo daqui pra frente, e o que você deveria esperar desse jogador, é que é um jogador que vai precisar mudar o comportamento, aceitar ser banco de reserva, ser mais paciente com a própria carreira, não tentar acelerar as coisas e não ficar pulando de lugar em lugar. Achar um lugar e ficar. Se for pra jogar na Atalanta, que jogue na Atalanta. Se for pra ir pro Chelsea, fique no Chelsea pelo menos uma temporada inteira e tente se provar, cara. Se você começar a jogar muito e o treinador te dá espaço, aí você pensa em outro clube. Mas enquanto você não chegou nesse ponto, você tem que continuar tentando. Então é um jogador que eu espero isso. E do público, né, que eu falei aqui, você tem que parar de achar que o João Félix é craque, meu irmão. Você tem que parar com a birra com o João Félix, cara. Ficar nessa briga infinita de ficar fazendo meme, ficar fazendo piada, ficar enchendo o saco de um cara, mano, que claramente já mostrou que não é craque. Me diga se o errado é ele ou você, cara, que ainda tá esperando desde 2000 e sei lá que ano o craque João Félix, que ainda não a mostrou em nenhuma temporada, ser esse craque, que só jogou bem na Liga Portugal, realmente ali que se destacou como um craque na Liga Portugal. Até hoje o único lugar onde ele tem esses números de craque é lá. E você ainda tá esperando esse craque. Você entende que talvez o errado aqui seja você? Talvez a vida já tenha concluído que esse jogador não é desse patamar. De fato, cara, o que mais me irrita é a rede social, cara. É o pessoal enchendo o saco, falando toda hora, não, que o João Félix, que o João Félix. Deixa ele lá, cara. Deixa ele ter a carreira dele, tá ligado? Deixa ele no canto dele em paz, mano. Porque, tipo, é um cara que... eu acho que a própria carreira dele já é uma grande dor de cabeça pra ter um bocado de gente enchendo a paciência dele. Como se ele fosse um craque, mano. Como se você tivesse cobrando de um jogador que ele não é. E eu deixo aqui bem claro, mano. Eu acho o Dembélé, inclusive, um jogador bem mais talentoso que ele. Eu acho que os dois são talentosos, mas o Dembélé tem outro patamar, no meu ponto de vista, assim como talento, com habilidades em campo. Então, cara, quando o cara cobra de Dembélé pra caramba, eu entendo. Ainda assim, eu acho que o Dembélé não é tão cobrado quanto o João Félix, cara. E sendo que, claramente, desses dois jogadores tem um que é muito melhor. Apesar dos dois ter custado muita grana. O que você deve se perguntar hoje é o que fez o Atlético de Madrid gastar tanto nesse jogador, cara. Porque foi um erro, assim, incrível. Eu acabo por aqui, mano. Eu não vou mais continuar esse assunto, não. Eu só peço que acabe esse assunto, cara. Que se acabe essa coisa, essa espera, essa expectativa que você talvez não deveria nem mais ter nesse jogador. Que talvez você já deveria ter entendido. Tá, ele não é desse patamar que a gente espera tanto. Agradeço a todo mundo que me escutou até aqui. Agradeço a você que deixou o like. Agradeço a você que hypou esse vídeo, fez chegar em mais pessoas. Agradeço a você que vai compartilhar esse canal, que vai se inscrever aqui embaixo também. A presença de vocês aqui faz esse vídeo acontecer. É isso, rapaziada. Tchau.